E aí, pessoal? Então, iniciamos o segundo bloco do livro a partir desse episódio 5. O livro ele é bem pequenininho, daqueles do tamanho de uma folha de ofício dobrada em duas, assim. Mas ele é bem denso e atual, né? Visto que hoje a gente tem essa pluralidade de discurso circulado por aí. Muitos, inclusive, mentirosos, né? Mas então, nessa segunda parte, o autor vai mostrar algumas possibilidades de pesquisa com essa ferramenta, com os discursos, dentro da filosofia e da história. Nesse primeiro episódio aqui, especificamente, ele aponta o cenário da pesquisa da filosofia em que ele se encontrava quando escreveu esse texto. Então ele fala que comumente se estudava e se fazia pesquisa na filosofia ocidental por meio dessa ferramenta do discurso a partir de 3 ideias, ou pilares, assim, né? Do sujeito fundante, a experiência originária e a mediação universal. É sobre essas formas de entender e usar os discursos que nós falamos nesse episódio. Já de início, vocês vão ver uma retomada minha do que já teve, a gente já conversou nos outros episódios, para entender o contexto. E também tem algumas articulações com nossos campos de saber e as experiências estudantis e como docentes. Então, um bom episódio para vocês. Então, assim, só pra gente retomar, né? Nós estamos 2 semanas sem discutir ele, então, pra pegar o embalo de novo, então, eu fiz outro resumo, a professora louca dos resumos, né? Mas, assim, então, a gente tá vendo o livro todo, né? O que o Foucault trabalha ali. E vai trazendo como são os mecanismos de controle, de seleção, de organização, distribuição dos discursos. Então, ele vai falando o tempo todo como os discursos são produzidos e controlados e mantidos e selecionados na nossa sociedade. Aí ele trouxe na primeira parte lá os procedimentos externos, que a gente discutiu, interdição, separação, oposição do verdadeiro e do falso. Aí depois eles trouxeram um que ele chamou também de internos, que a gente discutiu bastante também, em relação ao comentário, o autor e as disciplinas. Depois ele falou num terceiro conjunto de controle, que tem a ver com os sujeitos que falam. Depois a doutrina e a apropriação social. Então, são essas 3 coisas. Então, elementos de fora dos discursos, que tem a ver com como eles exercem poder e tal, isso ele traz um pouquinho também. Os internos, como eles são produzidos, né? E daí os sujeitos que põem eles em prática, digamos assim. E o que ele fala agora nesse próximo capítulo? Então, ele primeiro desenha nessas três primeiras partes, como os discursos são produzidos e mantidos e controlados na sociedade, e aí ele passa agora, mais ou menos agora, da 45 em diante, a mostrar assim, bom, eu trouxe todo esse panorama para vocês e como eu quero trabalhar. Então, ele vai enfocando um pouco mais na metodologia de trabalho dele com os discursos, dado todo esse panorama que ele fez. Então, ele dá um embasamento e agora ele vem trazendo um pouco da metodologia, como que ele vai trabalhar os discursos. É isso que ele começa a explicar aqui. E nesse trechinho que a gente leu, da 45 até a 51, o que ele faz? Ele vai mostrar assim, ó, como que os estudos, né, comuns, os estudos que até então eram feitos em cima dos discursos, como que a sociedade ocidental como um todo trabalhou a questão do discurso. Então, ele traz como comumente eles são trabalhados, tá? Em termos de pesquisa, etc. E na próxima sessão, lá da 51 em diante, ele vai falar um pouco como ele está querendo trabalhar os discursos. Então, aqui ele localiza para a gente como que, em geral, se tem trabalhado com os discursos, né? Até agora, e esse até agora inclui ele, como eu vou trabalhar a partir de então da 51 em diante. Então, os pontos que ele traz aqui é esse comum, né? Essa forma mais corriqueira de pesquisa em cima dos discursos que era feito nessa época em que ele escreveu o livro, que vocês lembram, é 71. Certo? Então, é isso que vai aparecer nesse trechinho. E talvez vocês tenham, não sei, agora vocês podem dizer se tiveram mais dificuldade ou se foi fácil de entender, porque eu acho que vocês estão em diferentes níveis, assim, de conhecimento, digamos, até de filosofia, né? E vários de vocês podem ter sacado bem fácil aqui o que ele está falando e outros a gente vai discutir agora e vai facilitar um pouquinho mais, tá? Então não tem problema. O que eu, da primeira vez que eu li, né, esse livro, essa parte, eu não tinha me ligado que ele vai focar aqui na parte da filosofia em meio a tudo isso, né? Ele diz ali justamente como a filosofia, na verdade, estava meio que não sei se é bem isso, mas se aproximando e se enquadrando quase naquelas coisas, ou nas regras da ciência moderna. Sei lá, pensei um pouco nisso aqui nesse início. Sim, tem a ver.
E foi como eu consegui capturar algumas informações, assim, porque também achei mais complicado, assim, de extrair bem a mensagem que ele está querendo passar, sabe? Mas o que eu consegui pegar foi mais essa ideia da filosofia se encaixando nessa ciência moderna, digamos assim. É bem isso. Então, pode ser, pode pensar por aí. O que ele traz nessa parte, então, é assim, como o discurso dentro do Ocidente foi sendo trabalhado. E aí tem tudo a ver com a filosofia. E ele traz esses 3 elementos, né? Sujeito fundante, experiência originária e a mediação universal. Que agora, quando a gente pensar exemplos, vocês vão ver que é bem como o Pedro está dizendo. Super parece ciência, assim, do jeito que a ciência funciona. E é bem isso mesmo. Tá? Então, ele vai bem colocando como que é o jeito comum de trabalhar dentro da filosofia, da ciência, e depois ele vai desconstruir isso na próxima parte. Então aqui ele está só meio que recapitulando, né, como que a ciência, a filosofia tem produzido conhecimento até agora. Eu acho que aqui, ó, no primeiro parágrafo ali, eu acho que ele já dá esse sinal da filosofia dentro desse jogo, né, de regras e tudo mais, não? Porque ele coloca ali, eu me pergunto se certo número de temas da filosofia não vieram responder a esses jogos de limitações e de exclusões, e talvez também reforçá-los. Então a filosofia, porque eu acho que é pensar também um papel antes da filosofia, né? Porque tem a ciência moderna, mas a filosofia vem antes disso tudo, né? E aí o papel antes que a filosofia tinha, né, e o para que e como a filosofia olhava para as coisas. E aí talvez aqui surja também, talvez quase uma crítica a esse modo que a filosofia está querendo se encaixar, se aproximar e, né, conduzir as coisas. Isso. Então, na outra página, ele cita os sofistas, né? Não sei se vocês se ligaram quem são, então vamos retomar eles. Mas é um pouco isso. Então, ele quis fazer essa ponte que o Peterson tem. A gente tem a filosofia lá desde a Grécia, aí passou um tempão, veio a ciência como uma grande resposta, grande maneira top de produzir conhecimento, e parece que a filosofia ficou num nível mais abaixo. Então ele volta à filosofia, quem sabe ela não nos ajuda a responder isso, essa questão dos discursos e tal, né? Como eles vêm sendo trabalhados e produzidos. Eu acho que isso que o Peterson falou faz todo sentido, assim. E dá para pensar na própria, porque se a gente olhar a ciência moderna, aí a gente olha o positivismo, e a gente olha até o surgimento das novas áreas. E se a gente olhar a sociologia, ela vai surgir dentro do espectro ali do positivismo. E dentro dessa ideia da ciência moderna. E o quanto a filosofia, de forma geral, ela vai ficando de lado, por um modo como ela trabalha e conduz as coisas, não se encaixar nisso. Nessa racionalidade. Isso. Que é o que ele fala no segundo parágrafo, ó, que vocês fazem. Vou responder em primeiro lugar propondo uma verdade ideal como lei do discurso e uma racionalidade imanente como princípio do seu desenvolvimento. Ele já está apontando isso que o Peterson e a Tanise perceberam, que aqui é a ciência, então a gente já tem esse modo de trabalhar os discursos que é pelo viés da ciência, científico, né? Com essa racionalidade tão linear e tal. E é essa racionalidade que vai trazer essas verdades para nós. Né, que é o que ele vai trazendo aqui. E que promete a verdade, ó, as últimas 2 linhas. Só promete a verdade ao próprio desejo da verdade e ao poder de se pensar ela. Então, é aquela coisa que conduz à verdade. Eu fiquei pensando que hoje, não sei se pode se pensar dessa forma, porque hoje as pessoas desvalorizam, né, a filosofia, tipo, se pensar até na função da escola, né, que querem tirar, enfim, filosofia, sociologia, e não seria um pouco, refletindo um pouco disso, assim, que as pessoas meio que descredibilizaram, vamos dizer assim, o papel da filosofia, a importância dela, né, na educação, que se pensar, como tu falou mesmo, no passado, nossa, era tudo, né, filosofar e estudar e, né, contar sobre a ciência e o mundo. E agora, isso é um pouco o reflexo, um dos reflexos da ciência, né, eu fico pensando, o que é um dos... não sei se é reflexo, mas o que é esse pensar científico, né? De olhar as coisas, ver o que tu pode falar, analisar essas coisas e aí trazer alguma resposta, alguma verdade. Isso fez com que a gente entrasse num viés, assim, super prático, técnico. Então, a sociedade toda, ou o ensino em geral, consegue enxergar isso também no ensino. Para que a gente vai aprender? Olha, quantas vezes a gente discutiu isso, né? Para que a gente vai aprender tal coisa? Para que a gente vai aprender tal coisa? Esse para que a gente vai aprender tem tudo a ver com essa racionalidade científica, que tem que trazer um resultado no final. E nesse espaço não cabe a filosofia, que não
necessariamente traz uma resposta amanhã, só faz a gente pensar, não é? A sociologia também não tem esse pragmatismo. Então, essas disciplinas são vistas como inferiores dentro desse espectro dessa racionalidade científica. Porque a gente só pensa naquilo, o que vai dar resposta imediata? Tá, mas e aí? Vocês ficam lá fazendo essas discussões na educação, tá, e aí o que eu faço? Qual é a resposta? Às vezes a gente não tem, porque a gente está justamente pensando e tentando configurar alguma resposta. Não é uma coisa imediata, né? E a ciência sempre quer uma resposta imediata. Isso tem um pouco de reflexo nas escolas também, né? Porque o jeito que a filosofia e a sociologia são tratadas na escola é, tipo, 1 hora aula de sociologia, 1 de filosofia, 6 horas aula de matemática, 4 de português. E aí os alunos ficam pensando, por que eu tenho que fazer sociologia e filosofia? Por que eu tenho que saber o nome dessa gente? O que essa gente está pensando? Porque não conecta as coisas. Sim. E normalmente tem muito aquela coisa do defasado de professor de filosofia, sociologia. Tipo, eu teve 2 anos que eu não tive professor de sociologia. Ou se tem, são professores de outras disciplinas e que daí... que são focados ali, eles não estão nem aí. Não tem especificidade da área, claro. O que tu mais escuta dos alunos é isso, né? Tipo, mas eu tô nessa... Claro, agora não porque eu trabalho no fundamental, né? Mas eu lembro quando eu estudava e muitos diziam, tipo, mas a gente tá falando sobre isso e a gente não chega em nenhum lugar, justamente, né? Vai lá, responde um exercício, qual é que é a resposta? É tal resposta, mas aí na filosofia e na sociologia não tem, né? Ou, por exemplo, tinha professores, isso eu lembro da minha época, que puxavam muito para religião. Tipo, eu tive um professor que puxou muito para religião. E eu já tive outro professor que era, tipo, muito mente aberta, assim, daí conversava sobre tudo. Mas é complicado, né? Justamente vai saber, esse professor que puxou para religião, talvez fosse de ensino religioso, talvez não fosse nem formado nisso, né? Enfim, estava só cumprindo horário. E pensando que essas pessoas que nessa época estiveram na sala de aula, hoje em dia são adultos, que nem tu, Melanie. E hoje em dia se reproduzem isso de que a filosofia e a sociologia não servem para nada, porque lá no seu ensino médio, ensino fundamental, tiveram um professor religioso, ou um professor de geografia no lugar de sociologia, ou não teve professor, sabe? Então, e aí ele fala ali, então essa separação, né, do discurso, do afastamento ali, da elisão da realidade do discurso no pensamento filosófico tomou muitas formas. Nós reencontramos bem recentemente sobre a forma de vários temas que nos são familiares. Agora que vocês vão se ligar como vocês já sabem que temas são esses, e a gente nem se dá conta que esses temas estão o tempo todo ao longo das disciplinas que a gente fez na graduação, ao longo do nosso aprendizado como um todo. E aí ele começa a falar desses 3 temas, são aqueles que eu citei no início: o sujeito fundante, a experiência originária e a mediação universal. Então, falar um pouquinho de cada um desses temas. O que são eles mesmo? O modo como o pensamento filosófico ocidental se organizou. E aí, o primeiro, sujeito fundante, que é no finalzinho da 46 e depois segue. Vocês sublinharam alguma parte? É um parágrafozinho só, ele não explica muito, como diz a Rosiana, né? Mas agora com os exemplos vocês vão se ligar como é mesmo o modo como a gente processa as coisas. Vocês sublinharam alguma parte desse do sujeito fundante? Eu só sublinhei o sujeito fundante mesmo. Só o primeiro tema. Mas não... Porque eu não entendi muito bem, assim, o que era o sujeito que é fundante. quando vocês pensam em termos de... Sei lá, vou pensar... Estou tentando pensar, que para mim os temas de Bill são os mais rápidos, né? Quando a gente fala em evolucionismo, quem é que vem na cabeça de vocês? Quando a gente fala em emancipação, quem é que vem na tua cabeça, Priscila? Quando a gente fala em resolver geometria, quem que vem na tua cabeça, Melanie? Não vem sempre um autor colado? Quem é que vem quando fala evolucionismo, Tanise? Darwin. O Darwin é um desses caras, é esse sujeito fundante, um cara que estava lá no passado e parece que a partir dele, ele é o sujeito que colocou aquele discurso da evolução na jogada. Então, Nem o Linneu, da classificação lá dos seres vivos, a mesma coisa. Isso, essa ideia do sujeito fundante, como se tivesse um cara descobridor, na emancipação da pedagogia, que é o Paulo Freire, famosíssimo, lá da Melanie, na geometria, sei lá quem, Pitágoras, por exemplo, né, Melanie?
Pode ser um. Sim, Então, Pitágoras. a gente tentou organizar o nosso saber, sempre parece que alguém descobriu alguma coisa, alguém fundou uma teoria, alguém sempre tem um sujeito fundante daquele discurso, não é? Então, vocês podem pensar em todos os várias na bio, na matemática, eu sei que tem várias, as teorias na pedagogia, sempre tem alguém que desenvolve elas. Então, parece que é o cara que funda aquele discurso e passa a trabalhar ele. Mais ou menos é essa a ideia. Então, eu vou descrever a lápis aqui, a origem do sujeito que produz o discurso. Então, sempre tem aquele primeiro, né? Fecha? Faz sentido? Sempre Sim, a gente vê como isso é forte na ciência, né? Exato. Olha como isso é vinculado à ciência. Complexo de Golgi, né? O teorema de Pitágoras, a Bhaskara, a emancipação de Freire, o construtivismo do Piaget. Ó, sempre tem um cara que vem junto com o discurso. Te cortei, Peterson, vai. Não, mas é isso, tipo, né? A ciência sempre vem com essas figuras emblemáticas, assim. Isso. E se encaixa isso muito. se encaixa muito nisso. O descobridor, né? O próximo que ele traz ali, que seria o ponto 2, né, de como o discurso filosófico ocidental trabalha, então, normalmente o discurso, que é essa ideia da experiência originária, né? E aí, a única coisa que eu botei no meu resumo foi, assim, relacionado ao anterior. Fiquei pensando, o que seria uma experiência originária? E consegui pensar no exemplo do descobrimento do Brasil. Como é que a gente conta o descobrimento? Eles queriam chegar nas Índias para conseguir comprar pimenta e cravo, não sei o quê, mas no meio do caminho desviou e descobriu o Brasil. Essa é a experiência originária de como o Brasil foi descoberto. Né? Parece que tu funda lá. Como é que foi descoberta a penicilina? Ele estava lá trabalhando lá com coisas de bactérias e uma delas fungou. E ele percebeu que naquelas que fungou ali, as bactérias não cresceram em volta, como se fosse um acidente, uma coisa assim, né, aleatória. Então, a filosofia, e vocês podem pensar exemplos científicos, não sei. Caiu a maçã na cabeça do... Caiu a maçã, exato. Essas anedotas que a gente tem assim é o que ele se refere aqui nessa ideia de uma experiência originária. Parece que caiu a maçã na cabeça do Newton, meu Deus, a gravidade, ele saiu escrevendo. Não, né, gente? Bem menos. Ele já tinha vários outros pensamentos por trás, né, que foram fazendo ele chegar até ali. Mas não que aquela maçã caiu e despertou tudo, né? É que tem que ter um plot twist na história, gente. Tem que ter um plot twist para a história ficar interessante. Tipo, a maçã caindo, tipo, o choque que o cara daquele da pipa tomou. Viu? Benjamin Franklin. Sim. Por exemplo, se a maçã cair na minha cabeça, não adianta nada. A minha também. Sai revoltada ainda. Não, também eu estava pensando nas coisas do Piaget, sabe? Porque o Piaget, toda a ideia do construtivismo que ele descreve do 0 ao 3, do 3 ao 6, depois do 6 às 9, eu acho que é a terceira fase, ele fez aqueles estudos com os experimentos com os filhos dele, né? E aí parece assim que o cara fez o experimento com os filhos dele, anotou tudo nas planilhas e só com aquilo ali ele descreveu toda uma teoria. Não, com certeza ele leu outros autores, outras experiências, mas isso não é contado. Não, ele fez o experimento com os filhos dele e escreveu tudo. Parece que aquela experiência é que originou todo o discurso do construtivismo. Né? Uma coisa só. As tretas, eles não contam nada. Uma vez a gente leu um texto na disciplina de História da Matemática e era justamente isso, uma treta de dois caras lá grandão da matemática se roubando coisas, roubando teorias, entende? Daí um dizia que era dele, o outro dizia que não, sabe? Tipo, umas coisas loucas, isso não aparece na história, né? Não. Eu tenho comprado livros disso, assim, esse do Watson Crick foi um que eu li, que aparece também essas coisas, é bem interessante, né? Os caras juntam uns alfarrábios lá, uns documentos perdidos, umas cartas, e aí montam os tipos bastidores, assim, da descoberta das coisas, né? Muito maluco. Eu tentei forçar daqui, não é que eu entendi. Eu forcei uma coisa, uma desse ano. É daquela ideia, aí me fez pensar naquela ideia como se algo estivesse esperando para a gente descobrir, mas na verdade é a gente que vai produzindo e construindo aquilo ali. Essa é a moral ou não, será? Acho que sim. Acho que tu transformou em palavras que a gente entendeu bem. Essa ideia de murmurar ali, né? De produção das coisas. Porque muitos têm aquela ideia, tá lá esperando, né, para ser descoberto. Mas na verdade não, a gente vai produzindo, vai dando nome, vai classificando, vai enquadrando.
Isso. Enfim, por aí vai. Então, aqui tu já acrescentou a crítica que provavelmente vai aparecer depois, né? O que ele diz é: as coisas murmuram de antemão, no sentido que nossa linguagem precisa apenas manifestar-se. Para essa ideia, as coisas estão ali, a gente vai lá e descobre, e tira aquela cobertura, né? Por isso que é descobre, e aí Sim. enxerga o significado das coisas. E o que Foucault vai dizer depois é a segunda parte da fala do Peterson. As coisas não estão ali, a gente descobre o significado. Não, a gente dá o significado. As coisas estão ali, vivendo, de boa, existem. E quando a gente fala sobre elas, põe a palavra em cima delas, descreve elas, a gente faz elas entrarem na nossa vida, no nosso discurso, etc. Então a gente dá nome às coisas, e não só descobre como se estivesse sempre ali, né? Mas ele complica às vezes, né? Umas coisas que não precisa. Assim, depois podia parar no ponto e vírgula ali. Botou mais deu uma poetizada ali. E o terceiro ponto é o que ele traz na 48, ó, que é o da mediação universal. Aí, se vocês lembram lá do Platão, né? Eu marquei todinho. Você tem um parágrafo, né, Jonathan? Tem que marcar todo. Eu gostei de quase tudo que ele falou nessa parte. Então, aqui nessa parte, ó, mediação universal. O que seria essa mediação universal? É aquela coisa do Platão, né? Vocês lembram que temos dois mundos, o das ideias e o mundo concreto aqui. Aí eu até escrevi aqui do lado. Então, o que a filosofia tenta é colocar o discurso lá nessa ideia, no campo das ideias, né? Então, separa da realidade. O Foucault quer trazer ele para a realidade concreta aqui. Então, separa, põe ele lá do mundo das ideias. Eu coloquei assim, ali onde tem palavras que ele trouxe aqui, eu acho. O conceito, a essência, o logos, a verdade estão aqui em cima e a realidade está aqui embaixo. É aqui em cima que está o discurso, afastado da realidade. E como é que a gente consegue atingir ele por esse processo que ele chamou de mediação universal? Eu vou lá, estudo, subo mais, até conseguir atingir a ideia verdadeira, essencial da coisa que eu estou estudando, por exemplo. Isso que é a mediação universal, tem a ver com aquele processo do platônico lá de avançar do mundo concreto e partir para o mundo das ideias. Ali ele fala ali, ó, discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos. Ó, uma epígrafe aí. Essa parte do logos eu fiquei assim um pouco, porque depois ele fala ali, ó, mas este logos, na verdade, não é senão um discurso já pronunciado. Aí eu fiquei, não entendi. Esse discurso já pronunciado a gente ignora e lê adiante, ó. São as coisas mesmas, ó, ou antes, são as coisas mesmas, os acontecimentos que se tornam insensivelmente discurso, manifestando o segredo de sua própria essência. Ó, ele tá falando lá o tempo inteiro de essência, as coisas mesmas, então ele tá nesse mundo das ideias. E ali, olha só, essa frase que o Jonathan leu chamou de epígrafe, olha se vocês lembram lá que a gente discutiu da caverna, né? Do Platão na caverna, o que os caras estavam acorrentados, lembram daquela alegoria? Estavam acorrentados dentro da caverna, eles só enxergavam as sombras. E aí, olha a crítica que ele faz ali com a frase do Jonathan, para nós está na 49, segunda linha. O discurso nada mais é, quer dizer, as coisas em si nada mais são que a reverberação de uma verdade nascendo diante dos nossos olhos. Aquelas sombras que a gente está vendo para esses caras aqui eram o discurso mesmo, que é o que estava aparecendo para nós. E aí já faz uma crítica também aqui, sem querer, ou por querer, a essa ideia platônica, né? E parece que eles estavam diante dos nossos olhos, quer dizer, de novo aquela ideia, se a gente está ali, tira a cobertura e vai descobrir como as coisas são mesmo. Não é a gente que está descrevendo as coisas, não, elas estão ali, sempre estiveram ali, a gente tira e vai descobrir tudo. Então, essas três coisas, essa ideia que um dia a gente atinge a verdade em si mesmo pode ser do mundo platônico, né, pelo estudo, por essa mediação universal, a ideia de um sujeito que então conseguiu fazer essa mediação universal, chegou ao discurso lá das ideias e fundou ele, ou a experiência originária também que conseguiu descobrir, então, finalmente, esse conceito ideal das ideias. Essas três coisas vão voltar sempre, como o Peterson falou lá no início, a Tanise, mais ou menos, né, com a produção de conhecimento na ciência também acontece. Sempre vai lá querer descobrir alguma coisa, sempre tem um personagem na ciência que trouxe isso, sempre tem uma experiência inicial lá que deu
escreveu aquele discurso. Então é mais ou menos como a filosofia ocidental se processa e deu plena base para a ciência colocar ela em prática também. Por isso que vocês associaram lá do início essa... Tem tudo a ver mesmo, né? Tem a ver com o discurso científico. Porque daí ele fala, ó, tudo isso, essas 3 formas de considerar o discurso, se passa como se interdições, supressões, fronteiras, limites tivessem sido dispostos de modo a dominar, ao menos em parte, a grande proliferação dos discursos. Então, se a gente consegue achar lá que foi o Darwin que criou o evolucionismo, ou que foi o Piaget que descreveu o construtivismo, a gente tira esses outros discursos, que são os que ele quer investigar, e coloca bem quadradinho no seu encaixe ali esse tipo de conhecimento. A gente coloca num sujeito, numa experiência, ó, tudo de novo. E aí tu evita esses outros discursos que são paralelos, eles não ganham força. Então é para evitar que esses outros discursos apareçam que a filosofia se organizou desse modo, querendo chegar lá na verdade das coisas. E assim, tipo, eu fiquei pensando, né? Porque esses outros discursos malucos aí, a gente já falou isso outra vez, sempre tiveram aí. Só que eles não ganhavam espaço, porque a ciência ainda estava bem forte, né? O modo de enquadrar aqui. Só que agora eles conseguiram crescer e estão chegando no nível da ciência. Tanto que estão proliferando e etc. E aí a gente está com medo mesmo, né? Tipo, olha, os caras não querendo se vacinar, não querendo essa loucura. Eu estava falando com meu pai sobre a Terra ser redonda e não sei o quê. Claro, meu pai já tem quase 70, né? E aí ele falando assim, ai, Denise, eu nunca duvidei que a Terra era redonda, porque eu fui descobrir que a Terra era redonda na escola. Porque quando a professora falou que a Terra era redonda, que não sei o quê, eu fiquei, tá, tipo, super, né? O discurso lá da escola era aquilo e tanto que até hoje, porque ele é super moderno, assim, digamos, né? Mas aquilo ficou que ele não consegue nem duvidar. De tão forte que ficou esse discurso. Né? E aí eu achei interessante isso. Assim, não, e aí ele tem umas coisas que ele viaja, assim, e que ele é bem enquadradinho, assim, né? Ele se enquadra. Sim. Vocês entenderam, né? O que eu quis dizer. Mas eu pensei, mas pelo menos para isso, né? Para entender que a Terra é redonda, serviu esse discurso aí bem... Isso, quadradinho. E é bem isso, e é o que a gente tem que, eu fiquei pensando que é de novo, aquilo que a gente já falou, assim, a gente tem todos esses discursos, mas assim, se teu pai vai fazer alguma viagem, etc, ele não vai usar o discurso que a Terra é plana, ele vai usar o discurso científico, porque é ele que está falando de como a Terra é. Esse é o que vale, né? Exatamente, isso que aí, ele estava assim, querendo me falar, assim. Que ele não entende como que hoje, ele ainda falava, como que hoje, com toda a tecnologia, conseguem duvidar disso, não sei o quê, né? Isso aí, ele sabe que para esse teu pai, essas coisas que é para falar sobre a natureza, sobre vacina, sobre a terra, é o discurso científico que vale. Se tá num outro lugar, sei lá, querendo que alguém melhore e não tem muito o que fazer, tu faz uma oração, é outro discurso que tu pode entrar, mas não dá para misturar as coisas. Cada uma das coisas da nossa vida, a gente usa um dos discursos que a gente tem, né? É isso que eu acho que a gente não conseguiu fazer, assim. A gente preferiu abafar todos os outros que não, botar só a ciência como valendo, e aí agora a gente está vendo que os outros estão vindo. A gente não fez o trabalho bem feito, a gente não conseguiu acabar com eles. Eles só estavam mais escondidos, agora eles apareceram todos de vez. Pessoal, nós estamos falando aqui do contexto de 2020, né? Quando os discursos de ódio, esses um tanto delirantes que andam circulando, estão surgindo e se proliferando sem parar. Então, assim, para combater esses discursos delirantes, não concordantes com a realidade, sem um respaldo na realidade, a gente segue lendo, pensando e discutindo. E o mais importante, né? Explicando para as pessoas sobre isso. Então, todas essas discussões que parecem super teóricas, elas nos permitem, a partir delas, pensar a situação que a gente está vivendo e pensar, inclusive, soluções, né? Então, segue lá a gente que tem mais conversa ainda sobre isso. Um abração e até a próxima!